Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos com o tema Slow Medicine no Conversa com a População e trouxemos o médico geriatra Dr. José Carlos para falar um pouquinho sobre a temática. Dr. José Carlos, por favor, você poderia se apresentar, de onde o senhor é e qual a sua relação com a Slow Medicine? Olá, bom dia. Meu nome é José Carlos Campos Velho. Eu sou médico, especialista em geriatria. Eu atualmente moro em São Paulo, mas nasci no Rio Grande do Sul. Eu me especializei em geriatria há cerca de 20 anos atrás e atualmente eu trabalho no meu consultório e no Hospital Santa Catarina, em São Paulo. E também faço visitas domiciliares para os meus pacientes. Eu pertenço à Câmara Técnica de Geriatria do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. E em relação à Slow Medicine, eu fui uma das pessoas que criou o site. Eu sou editor do site slowmedicine.com.br, que é onde estão organizadas e sistematizadas as informações sobre Slow Medicine no Brasil. E eu venho participando do movimento desde mais ou menos 2016, que foi quando foi lançado o nosso site, que é o nosso principal veículo de comunicação. Muito bacana. O senhor poderia nos explicar o que é a Slow Medicine, por favor? Bem, a Slow Medicine, na verdade, o conceito especificamente de Slow Medicine é um pouco complexo, porque ela corresponde a uma série de princípios e uma filosofia de trabalho que coloca a relação médico-paciente como um dos aspectos essenciais da prática médica. Então, um conceito de Slow Medicine não é simples da gente definir, mas tem um grupo norte-americano que, por muitos anos, trabalhou com o conceito de Slow Medicine, que a gente traduziu aqui para o português como a medicina sem pressa, que eu acho bastante interessante. Que Slow Medicine é uma prática médica baseada na anamnese cuidadosa, no exame clínico pormenorizado e na ponderação acerca dos riscos e benefícios de intervenções diagnósticas e terapêuticas, sem pressa para intervir quando os sintomas são pouco específicos, comprometida com a observação clínica como uma estratégia importante tanto do ponto de vista diagnóstico e terapêutico, e cautelosa sobre a adoção de novos testes diagnósticos e terapias, enquanto não houverem evidências claras que estabeleçam o seu valor. Esse é um conceito bastante interessante, que ele coloca alguns pontos que para a Slow Medicine são importantes, né? Efetivamente, um uso mais cauteloso e ponderado da tecnologia médica, né? A, a, a valorização do raciocínio clínico e da observação clínica, né? E a ideia de adoção de novas técnicas diagnósticas ou novos procedimentos terapêuticos quando eles realmente mostrarem que beneficiam os pacientes. Então, isso nos dá uma noção mais ou menos de qual o conceito de Slow Medicine. Certo. E sobre, o senhor poderia nos dar um panorama dos aspectos históricos do movimento aqui no Brasil e no mundo? Como é que ele se apresentou, como é que ele se apresenta? Essa já é uma tarefa bem mais fácil, assim, porque a gente se apoia em dados bastante objetivos, assim. A Slow Medicine, ela, na verdade, ela é uma vertente de um movimento que é chamado Slow Food. A Slow Food é um pouco mais conhecida que a Slow Medicine porque ela antecede de quase 3 décadas a Slow Medicine, né? E a Slow Food, ela começou em 1986. A gente tinha um marco inicial da Slow Food em 1986, quando da inauguração de um restaurante de fast food na Piazza de Espanha, em Roma. Houve uma manifestação liderada por um ativista e jornalista italiano chamado Carlo Petrini, que eles não queriam a inauguração de um restaurante de fast food na, na Piazza de Espanha, porque é um ponto icônico da capital italiana de Roma. E a Itália tem uma cultura
gastronômica e culinária muito importante. E 3 anos depois, então, após uma conferência em Paris, se criou o movimento Slow Food, que propõe um alimento bom, limpo e justo. E que não só trabalha com a questão de alimentação, mas ela se amplia o conceito da nutrição para a questão da produção do alimento, para a questão da distribuição do alimento, para a economia que existe por trás da alimentação, valorizando muito os alimentos tradicionais, valorizando muito o produtor e o cuidado que a gente tem na nossa nutrição no cotidiano. Em 2002, um médico chamado Alberto Dollara publicou um artigo numa revista italiana de cardiologia que se chamava um convite à slow medicine. Esse artigo do Dr. Alberto Dollara, ele colocava que, de certa maneira, os conceitos que tinham sido elaborados para a slow food poderiam fazer sentido dentro da assistência médica. Ele, inclusive, propunha algumas situações em que o desaceleramento do processo de decisões é relevante, por exemplo, em situações de final de vida, num transplante. São 6 situações, na verdade, que ele enumera. Então, esse artigo se chamava Um Convite à Slow Medicine. Depois disso, eram vários livros que foram publicados nos Estados Unidos com interpretações de alguns médicos, e não só médicos, também como jornalistas, sobre a slow medicine. Cada um tinha um certo entendimento do que era slow medicine, né? Então, tinha esse grupo que eu até trouxe para vocês o conceito, que chamava Atualizações em Slow Medicine. Tinha o Dr. Dennis McCullough, que escreveu um livro que chamava Minha Mãe, Sua Mãe, abraçando a Slow Medicine como um meio compassivo de cuidarmos daquelas pessoas que amamos. E que ele colocava o olhar da Slow Medicine para o cuidado dos idosos. A Cat Butler escreveu um livro, ela é uma jornalista, que se chama Knocking on Heaven's Door, quer dizer, Batendo as Portas do Paraíso, que fala sobre cuidados paliativos. E a Victoria Sweet é uma outra médica, sediada em São Francisco, que escreveu um livro que contava a experiência dela no cuidado dos pacientes em um hospital, um grande hospital de longa permanência em São Francisco, na Califórnia. Mas assim, uma coisa importante que aconteceu foi em 2011, que um grupo de amigos na Itália se reuniu e eles queriam pensar um pouco sobre os rumos da medicina contemporânea. E eles fizeram uma reunião em Turim, em 2011, e no final de 2011 eles fizeram um congresso com participação de cerca de 300 pessoas, que foi quando foi criada a Associação Italiana de Slow Medicine, que na verdade foi a primeira associação mais sistematizada e organizada que levou esses conceitos da Slow Medicine de uma maneira mais efetiva para o mundo. Assim. Não era uma coisa de iniciativas isoladas, mas uma organização foi criada. Né? E hoje eles ainda têm esse papel um pouco de vanguarda dentro do pensamento da Slow Medicine dos italianos. Foi criado também em 2014 um grupo holandês que chama Instituto de Slow Medicine, que era, na verdade, um advogado e um médico que criaram. E, embora eles tenham uma atuação menos intensa, assim, eles têm um papel importante que eles criaram os princípios da Slow Medicine. E, por fim, em 2016, a gente lançou o nosso site aqui no Brasil, e desde então a gente tem divulgado a filosofia e os princípios da Slow Medicine para a língua portuguesa. O nosso site, ele é, assim, possivelmente hoje o local onde você tem mais informações sistematizadas e organizadas sobre Slow Medicine no mundo, porque a gente acabou bebendo dessas várias fontes que são os Estados Unidos, a Holanda, a Itália, mas de certa maneira também criando uma linguagem nossa, porque a maior parte das matérias são produzidas por médicos brasileiros em português. A gente tem uma atuação bastante significativa nas redes sociais,
o que ajuda na divulgação do nosso olhar para a medicina. E atualmente tem uma coisa que nos orgulha muito, que é a nossa presença dentro das universidades, através da participação dos alunos de medicina, que vem criando ligas de slow medicine. E isso, para nós, é muito significativo, porque se a nova geração tiver esses conceitos dentro da formação, a gente acha que pode ter um papel transformador. Muito legal. Uma dica aí para o pessoal da Univasf, né, daqui de Petrolina. Uma liga de Slow Medicine seria muito interessante. Então, quais são os princípios e manifestos da Slow Medicine? Como é que está o movimento atual no Brasil? Então, como eu falei, os princípios da Slow Medicine foram criados pelo Instituto Holandês de Slow Medicine, né? E a gente traduziu para o português, e é bastante interessante, né? Eles colocam, são 10 princípios, o tempo, a individualização do cuidado, né? A autonomia e o autocuidado, que dentro desse conceito a gente fala das decisões compartilhadas, um conceito positivo de saúde que se diferencia um pouco do conceito da Organização Mundial de Saúde, que fala da saúde como um completo bem-estar físico, psíquico e social, e não somente a ausência de doença. Esse conceito foca um pouco no autocuidado, na resiliência, né? No sentido de que muitas vezes a pessoa, mesmo tendo algum problema de saúde, sendo portadora de alguma doença, isso não quer dizer que ela não tenha saúde, porque a gente leva muito em conta a capacidade funcional e a qualidade de vida. O que significa prevenção em Slow Medicine? E a gente dá muito, um olhar muito favorável para prevenção primária, que a gente acha que é a mais importante. E as estratégias de vacinação, por exemplo, estão entre os procedimentos da prevenção primária, né? A qualidade de vida, se a gente pensar principalmente em situações de fim de vida, por exemplo, que mais importante do que as intervenções, do que a tecnologia, talvez, é a manutenção da qualidade de vida, né? O 7º princípio seria a medicina integrativa. A gente tem um olhar aí simpático a algumas práticas integrativas, embora a Slow Medicine tenha como referência, como marco teórico, assim a gente pode dizer, a medicina baseada em evidências, a medicina convencional. A Slow Medicine não propõe uma medicina alternativa, mas ela se baseia na medicina convencional e uma utilização sóbria, cuidadosa dos meios diagnósticos e terapêuticos, né? Em 8º lugar, a segurança, que é uma coisa que todo mundo deve conhecer e que a gente, na formatura como médicos, a gente fala de Hipócrates, né, que em primeiro lugar, não fazer o mal, né, e em dúvida se abstenha de intervir, né. O 9º princípio, que é a paixão e a compaixão, que fala um pouco da humanização dos serviços de saúde. E, por fim, o 10º princípio, que é o uso parcimonioso da tecnologia. Então, esses são os 10 princípios da Slow Medicine, e você encontra eles dentro do nosso site. Tem uma categoria ali que chama Fundamentos, e lá nos Fundamentos tem os princípios da Slow Medicine. O Manifesto da Slow Medicine também foi criado na Itália. Ele é um documento que foi traduzido para 6 idiomas: o italiano, o português, o alemão, o francês, o inglês e o espanhol. E ele propõe uma medicina sóbria, respeitosa e justa. O que significa uma medicina sóbria, né? Ela é uma medicina que implica na capacidade de agir com moderação, de forma gradual e essencial. Ela basicamente nos coloca frente à necessidade de raciocinarmos em relação ao surgimento de novas tecnologias e o quanto isso vai beneficiar os pacientes, colocando que fazer mais não quer dizer fazer melhor. Uma medicina respeitosa, ela respeita os valores, as expectativas e os desejos das pessoas, colocando eles como diferentes e invioláveis. Então, isso tem relação com aquele princípio que foi levantado pelo Instituto Holandês de Slow Medicine da individualização. Cada pessoa tem o direito de ser o que é e de expressar o que pensa. Então,
a ideia de uma medicina respeitosa efetivamente é respeitar o paciente em sua individualidade. E isso encoraja na gente uma comunicação honesta, cuidadosa e completa com os pacientes. Então, que os profissionais de saúde devem agir em relação aos seus pacientes de uma maneira atenta, equilibrada e educada. Por fim, uma medicina justa que propõe cuidados adequados e de boa qualidade para todos, né? Então, a gente aqui no Brasil, felizmente, o Brasil hoje tem o Sistema Único de Saúde, que é um dos maiores sistemas de saúde do mundo, que oferece assistência universal à população. Então, o terceiro ponto, né, é essa medicina justa, né, que promove